Bem, pessoal, chegamos agora no segundo momento do vídeo, onde a gente vai comentar um pouco sobre plágio. Os objetivos dessa aula vai ser a gente definir o que significa plágio, ou seja, conceituar plágio, mostrar para vocês alguns exemplos de plágios que aconteceram no Brasil e que foram experiências, de certo modo, desastrosas, né? E por que hoje em dia é tão fácil plagiar. Mas ao mesmo tempo a gente vai mostrar alguns sites que são usados para verificação por docentes e até mesmo acadêmicos para verificar a autenticidade dos documentos. E no finalzinho da aula, desse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês um pouco, explicando um pouquinho sobre o DocXWeb, que é um site que é comumente utilizado para verificação de autenticidade de documentos. Vamos estar discutindo um pouquinho como são os relatórios, a estruturação desses relatórios DocXWeb, né, e esclarecer com mais detalhes sobre esse site, né, que é utilizado para verificação de autenticidade. Tá? Bom, e o que significa plágio? Plágio significa a apropriação de linguagem de ideias do outro, ou seja, é a violação da propriedade intelectual. O plágio, na verdade, é uma violação de confiança e de ética, né? Segundo Fonseca, em 2006, ele fala que o plágio se caracteriza como a apropriação ou a expropriação de direitos intelectuais. O termo plágio vem do latim plagiarius, um abdutor de plagiare, ou seja, significa roubar. A expropriação de um texto de um outro autor e a apresentação desse texto como sendo de cunho próprio caracteriza um plágio. E segundo a Lei de Direitos Autorais, de 1998, ela é considerada uma violação grave à propriedade intelectual e aos direitos autorais, além de agredir frontalmente a ética e ofender a moral acadêmica. Tá? Bom, mas hoje por que é tão fácil plagiar e por que é muito comum a gente ver exemplos de plágio nos meios acadêmicos, né? No passado, os professores eles conheciam bem a literatura científica da sua área. Não existia uma internet como a gente tem hoje, né? Como a gente tem disponível de fácil acesso, uma literatura vasta e o acesso à informação muito facilitado atualmente, né? Então, isso tem um trecho interessante desse artigo da Obdália Silva, entre o plágio e a autoria, qual o papel da universidade, onde ela fez a pesquisa com os alunos e professores, e ela chegou a ter um trecho que ela coloca na sua publicação, a declaração de um graduando envolvido na pesquisa, que ele diz o seguinte: atualmente fica difícil não plagiar com tantas oportunidades. Ou seja, hoje em dia, pelo fato de a gente estar no meio onde o acesso à informação é muito fácil, então não tem como o aluno sentir se atraído a reduzir os seus esforços e sair copiando e colando, ou seja, puxando o que tem de informação na internet e usar a informação para si, tá? Bom, a gente tem no meio acadêmico alguns tipos de plágio que são relativamente comuns, como por exemplo, existe um tipo de plágio que é um plágio onde o acadêmico geralmente ele costuma pegar trechos de uma fonte sem dar atribuição ou então sem usar as aspas. Nesse exemplo agora embaixo que vocês observam nesse vídeo, tem um trecho, aqui até destaquei, do DocXWeb, o relatório do DocXWeb, que ele tem o seguinte, ele destaca em vermelho, informando-nos de que esse trecho foi um trecho que está similar a algum documento que se encontra disponível na internet, possivelmente desse autor aí chamado Nunes, né? E o acadêmico estruturou esse trecho como está colocado aqui na imagem para vocês, né? E ele colocou o seguinte: segundo Nunes, 2012, as falhas mais importantes do reparo ocorrem em estágios iniciais. E aí ele continua todo o parágrafo aí. Mas por que o DocXWeb, ou então por que nesse momento aqui a gente vai considerar como um plágio, né? A estruturação desse parágrafo é uma estruturação que, a gente observando, ele é uma citação indireta. Se vocês não lembram direito o que significa citação direta, indireta ou citação de citação, aconselho parar um pouco o vídeo aqui e voltar para o vídeo anterior onde eu faço comentários sobre os tipos de citações, tá?
Bom, mas a estruturação desse documento, desse parágrafo, está sendo uma estruturação de uma citação indireta. Se é uma citação indireta, significa dizer que o acadêmico, ele extrai, o que ele colocou aqui é uma extração da ideia do Nunes, ou seja, desse autor, e não a cópia como de toda a frase, de todo o parágrafo que apresenta-se lá no Nunes. Ou seja, a gente vai considerar isso aqui como plágio por dois motivos. Primeiro, o aluno ele estruturou de uma forma, ou seja, ele estruturou como se fosse uma citação indireta, como nos dando a ideia de que isso aqui fosse uma ideia dele, ou seja, foi uma paráfrase, né? Ou seja, o aluno ele parafraseou a ideia do autor, mas isso não aconteceu porque na verdade ele copiou o autor como a frase como se encontrava lá no documento do Nunes, né? E ao mesmo tempo ele pecou porque mesmo que ele quisesse dizer que isso fosse uma citação direta, ficou faltando as aspas, né? Ou seja, está errado por não ser uma citação indireta, porque aqui não é a ideia do aluno, ou seja, não é a ideia do acadêmico baseado no Nunes. E se encontra errado por ele não ter colocado como uma citação direta, porque ele não colocou as aspas. E o número da página que deveria aparecer aqui também, tá? Bom, então isso aí é uma cópia, né? Ou seja, que é chamado de verbatim, ou seja, onde o aluno ele pega trechos de uma fonte e não dá atribuição ou não usa aspas. Como, por exemplo, aqui embaixo, né, nesse outro exemplo, né, em seguida, que o aluno ele colocou todo o parágrafo, né, ou seja, aqui é um relatório DocX-Web também, ele expôs todo o parágrafo, mas você não colocou o autor, nem no final do parágrafo e nem no meio do texto, né, no meio do parágrafo aqui. Então, ele deu a entender de que isso aqui foi uma ideia dele, ou seja, foram palavras do acadêmico, foram palavras do aluno, né? Enquanto que, na verdade, isso aqui foi copiado de algum documento que se encontra disponível na internet, tá? Existem alguns outros tipos de plágio, que aquele plágio onde o aluno ele sai remendando o seu documento, o seu trabalho, o projeto ou trabalho acadêmico, né? Que é o pet writing, né? O pet writing, que é a escrita de retalhos plagiados de várias fontes que não são citadas. Ou também existe também um tipo de plágio, que é o ghostwriter, que é quando o aluno ele apresenta um trabalho dizendo que é seu, enquanto que na verdade esse trabalho já, enfim, tem algo similar já disponível na internet, tá? Bom, a gente tem alguns exemplos aqui que eu puxei na internet de experiências que não foram experiências muito saudáveis, né? Como por exemplo, nesse caso aí de um aluno que passou em primeiro lugar em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em primeiro lugar, e ele foi cancelado, ele perdeu a vaga do curso de medicina por apresentar um certificado falso, ou seja, isso é fraude, né? Teve esse outro caso aqui na Unicamp de um professor que é o professor Cláudio Airioide, que era um químico, onde ele teve 11 artigos dele que era, entre aspas, despublicados, né, pela editora Elsevier, porque, ou seja, a editora invalidou os conteúdos, ou seja, invalidou os artigos que já estavam publicados por suposta fraude científica, né? A gente tem, né, também nessa fonte aí da ABED, né, .org.br, teve um caso de um cancelamento de diploma de doutorado emitido em maio de 2011 para esse aluno aí, o René Armand, né, e a Andressa Maria Vilar, também por suspeita de plágio, isso lá na PUC de São Paulo, tá? Teve esse outro caso aqui desse juiz que é acusado de copiar a obra de um autor americano. Esse juiz chamado Marco Antônio Marques da Silva, que ele disputava uma vaga para professor titular na USP, ele teve um trecho do seu artigo que foi copiado do livro americano American Courts, né? E segundo o professor Marco Antônio Marques da Silva, diz que foi uma mera coincidência, né? Bom, e além disso a gente tem outros casos, como por exemplo esse professor da USP que foi demitido por plágio, ou seja, um professor
Andreino Martins, ele foi demitido por plágio de imagens em artigos. E ele foi orientador da tese da Carolina, de uma aluna chamada Carolina Santana, que perdeu o título de doutora, né, e a professora Sueli Vilela, que foi coautora, né, foi isenta, mas ela foi reprimida. Ou seja, além da aluna não ter recebido o título de doutor, o professor ainda foi demitido por questões de plágio, né? Então a gente observa que, tipo, plagiar é muito fácil, porém, quando descoberto, ou seja, quando pego no plágio, as experiências elas não são agradáveis, né? Quais são alguns sites que a gente encontra disponível na internet que é possível a gente verificar a autenticidade de documentos, né? Então a gente tem um site que é o Plagios, né? Que no site, no endereço www.plagios.com, né? Ele é possível a gente verificar a autenticidade de documentos. Além disso, tem outras fontes, como por exemplo, Plagiarismo, o Pledge Tracker, o DupliChecker, o Copyscape, e até mesmo pesquisa no Google a gente consegue verificar a autenticidade dos documentos. Tem esse site chamado copiecola.com.br, que a gente consegue também procurar enviar o arquivo, né? A gente faz um cadastro, enfim, no site, e a gente envia o documento e lá ele faz uma busca na internet para saber a autenticidade, verificar se existe alguma semelhança dos trechos que foram colocados no documento com algo que já está disponível na internet. Aqui é o Pledge Tracker, né, que é o .com, também é um site para verificação de autenticidade de documentos, onde é muito simples, ou seja, precisa de um cadastro também, e aí você vai lá e, né, tem uma área dentro do site que você insere o documento e começa a verificação, tá? É possível também verificar a autenticidade através do Google, só que o Google tem uma desvantagem, porque o Google ele é muito bom para você verificar a autenticidade trecho a trecho, né? Então você pega um trecho do aluno, joga aqui no Google e verifica se o documento, se aquele trecho já está disponível na internet, tá? Então é possível a gente verificar a autenticidade através do Google, só que não é uma ferramenta própria específica para a verificação de autenticidade, tá? Tem um outro site aí que é o Copyscape, que também é possível a gente verificar a autenticidade de documentos, né? O DupliChecker, tá? DupliChecker.com é outro site também disponível aí que é possível verificar, ok? E o Plagiarismo, que basta você colocar aqui o documento, o trecho daquilo que você pretende pesquisar, ou verificar a autenticidade, né, e checar se existe duplicidade dos trechos daquilo que você colocou aqui dentro, tá? Bom, e um aplicativo que é muito comum a gente utilizar e assim, de fácil acesso, cadastro gratuito, interface em português, né, para aqueles que têm dificuldade em outro idioma, é o DocXWeb. Bom, o DocXWeb, nesse site www.docxweb.com, tá? O DocXWeb é um aplicativo que ele é utilizado para verificação de autenticidade de documentos, tá? Então ele faz uma busca na rede para verificar se existe semelhança daquilo que foi escrito pelo acadêmico com aquilo que já está disponível na internet. Para poder ter acesso aos relatórios ou fazer uma pesquisa no DocXWeb para verificação de autenticidade, você tem que fazer um cadastro, né, na tela principal do site, né? E aí nesse cadastro você vai cadastrar aqui um código de segurança, envia a confirmação logo aqui embaixo, né? E em seguida vai aparecer essa outra tela onde você vai colocar o nome, e-mail, ou seja, os seus dados, para em seguida clicar aí no botão cadastrar. Depois de cadastrado, você vai ter o seu login e senha, né? Entra no DocXWeb e a interface, ou seja, o menu muda. Então a gente vai ter o menu aqui principal, pesquisar. Clicando no botão aqui pesquisar, você vai ter essa interface onde você vai colocar o título. Geralmente eu costumo nesse título colocar o nome do projeto, por exemplo, projeto do aluno fulano, projeto do aluno Joãozinho, projeto do aluno Joaninha. E aí logo embaixo eu copio e colo todo o documento do aluno aqui nesse trecho, tá? Bom,
Em seguida, depois você clica no botão pesquisar, né? Em seguida você vai ter a lista, clicando no botão lista de pesquisa, você vai ter a lista de projetos que você está pesquisando. Enquanto ele está processando, fica essa barra aqui, ou seja, o processamento aqui no caso estava 0%. Eu coloquei esse projeto do aluno DCJ, né? Estava indo em processamento. Enquanto que esse projeto aqui do aluno MPSA, ele já foi, enfim, verificado a autenticidade web aqui, 92%, já emitiu aqui um relatório, tá? Bom, então tem alguns, isso aqui é um modelo, não é nem um modelo, mas a apresentação da interface de quando a gente faz as pesquisas e como ele expõe para a gente os relatórios, tá? Então a gente clicando aqui em relatório, ele vai abrir, vai baixar um documento, a gente vai fazer o download do documento e vai apresentar para a gente o relatório do aluno com todo o perfil de autenticidade. O DocXweb eu já trabalho com ele há um bom tempo. Eu mandei um e-mail para eles em 2012, onde eu perguntava para eles qual era a diferença dessa autenticidade web para a autenticidade local, né? Ou seja, existe alguma diferença entre um e outro, né? E existe algum índice que a gente considera ideal para que o aluno alcance, para a gente considerar que um trabalho ele não está plagiado, né? E aí um da equipe do DocXweb, o Ronilson, ele mandou essa resposta para mim, ainda também em 2012, dia 1º de agosto de 2012. Ele colocou o seguinte, olha só, o DocXweb ele não usa, vou só destacar algumas partes aqui para ficar mais fácil. O DocXweb ele não usa o conceito de plágio, e sim de autenticidade. Ele não diz que o aluno ele plagiou. Ele não diz que tipo, esse trabalho deve ser condenado. Ele verifica a autenticidade do documento, a originalidade do documento. Tá? Ou seja, daí, logicamente, a gente tira as conclusões, né, de que o aluno plagiou ou não. Tá? E eu vou explicar um pouquinho essa questão da autenticidade em relação ao conceito de plágio, porque, já antecipando um pouquinho, vocês vão ver que o DocXweb ele tem algumas limitações. Se o aluno, ao longo do seu trabalho, ele só usou citações diretas, citação direta não é um plágio. Ou seja, citação direta é você copiar o documento com o trecho igual como está no autor e jogar no seu documento. O DocXweb ele vai verificar que aquele trecho ele é um trecho que não é autêntico, ou seja, é um trecho que foi copiado. Então isso reduz o perfil de autenticidade. Nos exemplos vai ficar mais fácil para vocês observarem essas particularidades que o DocXweb apresenta. Tá? Bom, essa questão do relatório home, ou seja, da autenticidade local, né, é a verificação da autenticidade do documento do aluno com outros projetos que o professor pesquisou. Aí ele dá até um exemplo aqui embaixo que ele fala o seguinte: eu quero saber se o projeto do Joãozinho está igual ao trabalho do Luizinho. Então, para eu não ler o trabalho de um e o trabalho do outro, eu posso colocar no DocXweb os dois documentos, ou seja, eu coloco o trabalho do Joãozinho e o trabalho do Luizinho e verifico se existe alguma semelhança entre os dois trabalhos, do Joãozinho e do Luizinho. Além de poder verificar se o trabalho do Joãozinho e do Luizinho está também similar a algum trabalho que está disponível na internet. Tá? Bom, em relação ao percentual de autenticidade, ele diz o seguinte: quanto maior o percentual de autenticidade calculado, maior será a originalidade do texto, né, e vice-versa. É claro que quanto mais baixa a autenticidade, menos original o documento ele é. Né? Nos relatórios, essa área que ele coloca ocorrência de links informa os endereços dos textos da internet que tiveram maior ocorrência. O que ele destacar em negrito, ou seja, em cinza negrito, em destacar, né, o cinza negrito escuro, né, indica que a ocorrência existe na internet, mas provavelmente se trata de uma coincidência, pois pertence ao endereço com pouca ocorrência no texto. Então a cor em vermelha já é um pouco diferente, porque a cor em vermelha, em negrito, indica que a ocorrência existe na internet e pertence a um endereço com alta ocorrência no texto. Tá? Então é isso que é assim que é apresentado o relatório DocXweb, ok?
Bom, e aí ele termina no e-mail, ele diz o seguinte, que o ideal seria que não fosse detectado nenhum link com mais de 1% de ocorrência no texto, pois sendo assim, provavelmente as ocorrências se tratariam de coincidências, ok? Bom, eu coloquei aqui um exemplo aqui do projeto de um aluno, MPSA, onde tem uma autenticidade calculada de 92%, né? Já esse outro, por exemplo, tem uma autenticidade em torno de 98%. Bom, nesse aluno aqui que teve a ocorrência de 92%, a gente verifica a ocorrência de links. Então, o que o Ronildo, né, sugeriu lá no e-mail é que essas ocorrências aqui elas tivessem em torno de 1%, tá? 3%, 2%, a gente não vai dizer que isso é plágio, a gente considera que, ou seja, o aluno, ele, de certo modo, ele pegou muita informação desse link, ou seja, do conteúdo disponível aqui nesse endereço, tá? Então, o ideal é que fique uma ocorrência de link em torno de 1%, ok? Bom, aqui tem uma autenticidade em torno de 98%. Alguns alunos me questionam o seguinte: professor, minha autenticidade nunca chega a 100%. Pessoal, às vezes, ou praticamente quase, é quase pouco provável, mas isso não significa dizer que isso não possa acontecer, de uma autenticidade ela ser 100%. Porque observa, esse aluno, o DGC, ele teve uma autenticidade de 98%. Por que essa autenticidade não chegou em 100%? Isso aqui, ou seja, somente essa frase, por exemplo, esse trecho, no processo de aprendizagem das. Isso aqui, apesar de ele ter destacado em vermelho e ele ter encontrado algo similar na internet, eu não vou considerar que isso aqui seja um plágio, ou seja, a gente não pode considerar que isso aqui ou seja, é um pecado, né? Ou seja, que o aluno tem que ser sacrificado, ele tem que mudar isso aqui, tá? Da mesma forma, olha esse trecho aqui, ao ano do ensino fundamental da escola. Quer dizer, tantos documentos não apresentam essa mesma sequência de palavras. Então, por isso que o DocX Web ele tem essa, entre aspas, limitação, porque ele encontra isso aqui, verificando que isso aqui não é autêntico, ou seja, não foi uma frase exposta pelo aluno, né? Criada pelo aluno, desculpa, e por isso o perfil da autenticidade diminui. Então, se tem um vermelho encontrado, essa autenticidade ela já cai. Mas isso não significa dizer que o aluno, tipo, nesse caso aqui especificamente, ele encontra-se com um documento plagiado, né? Ou seja, a autenticidade não chegou em 100%. Mas essa autenticidade ela é considerável, ou seja, ela é aceitada, ela é aceitável, ok? Bom, olha aqui um outro exemplo aqui. Eu peguei aqui um resumo aqui de um projeto que diz o seguinte: observa que nesse resumo a gente verifica que tem assim trechos em vermelho, mas não são trechos, não são parágrafos inteiros, não são frases inteiras, ou seja, são palavras ou sequência de palavras soltas. Então a gente não vai considerar isso como plágio, como por exemplo, até destaquei aqui embaixo, ou seja, crianças com dificuldade de aprendizagem. Isso aqui, ou seja, essa mesma sequência de palavras está disponível nesses links. Então a gente não vai, a autenticidade aqui vai ser 100%? Não vai ser 100%, mas a gente vai sacrificar o aluno, dizer que o aluno ele tem o trabalho dele plagiado de forma alguma. Esse trabalho não está plagiado, tá? Ele tem trechos que são comuns a vários documentos e que isso a gente não vai considerar como plágio, ok? Bom, aqui é um outro exemplo de uma introdução aqui, que a gente observa que não existe uma frase inteira, ou seja, uma sequência de pensamento inteiramente copiada, né? Então, ou seja, a autenticidade aqui não vai ser 100%, a autenticidade aqui vai ser menos do que 100%, tá? Mas nem por isso a gente vai considerar que o trabalho ele merece ser reprovado, então ele merece ser sacrificado, porque apresenta esses trechos em vermelho, ok? Tudo bem? Então, assim, tem que ter cuidado com como os relatórios apresentam. O relatório do DocX Web ele verifica a autenticidade, mas a gente não pode sacrificar, a gente tem que levar em consideração, tem que observar, cada caso é um caso, tá?
Mas apesar de a gente não poder, a gente não, como eu disse anteriormente, a gente não sacrificar esse trabalho, a gente tem que ficar atento também, porque tem muitos trechos que tipo, são, entre aspas, podem ser plágio, tá? Então é interessante, o que aconselha-se é que o aluno ele refaça isso, né? Não reprove, mas assim, refaça isso, esses trechos, de modo que ele consiga minimizar essa quantidade de textos, né, de frases que estão destacadas em vermelho, ok? Bom, vamos continuar aqui. Olha aqui um outro exemplo aqui. Então, assim, conforme Shinoy, 2008, página 538. Para as nações, então observa que nesse trecho aqui, mesmo sendo, ou seja, a estruturação disso é uma citação direta. Deveria ser uma citação direta. A gente vê que tem uma sequência lógica. Então, as nações que se desenvolvem definiu-se a educação como uma chave que abre a porta da modernização, tanto para o Estado quanto para a economia, ou seja, e aqui logo em seguida ele coloca, e talvez de maneira ainda mais significativa, um grupo bem treinado de diretores, administradores, profissionais liberais, capaz de dirigir o governo e introduzir metodologias técnicas e instrumentais modernas. Ou seja, esse trecho aqui, na verdade, ele é um trecho que deveria ser modificado, ou seja, merece uma atenção, e é um trecho que ele não está, ou seja, a gente vê que tem uma sequência de palavras que dá uma ideia de raciocínio lógico e que merece uma atenção e o aluno merece modificar. Esse aqui é o trecho como foi colocado lá no DocX Web, e aqui embaixo é o trecho como o aluno colocou lá no documento, ok? Então isso merece atenção e merece ser modificado. Olha aqui esse outro exemplo, que a gente não vai considerar como plágio. Por quê? Olha como o aluno colocou lá no documento dele aqui embaixo. Para Kishimoto, 2004, página 43. A estruturação tem erros aqui na estruturação, né? Então, ou seja, lá nas regras de citação, a citação direta, né? Ou seja, que é uma citação direta longa, então a gente vê que apresenta alguns erros aqui, tipo, a fonte tem que estar menor, né? O espaçamento tem que ser espaçamento simples, mas isso aqui, o que o aluno teve intenção foi de colocar uma citação direta. Na citação direta, é óbvio que se o DocX Web, quando ele vai verificar esse trecho, ele vai encontrar esse trecho na internet igualzinho. Então, por isso que ele destacou em vermelho. Mas isso aqui a gente não vai considerar como plágio. O aluno ele precisa apenas modificar, corrigir a estruturação. Ou seja, isso aqui não está dentro das normas ABNT como deveria ser colocado, ser exposto, né, ser escrito, ser estruturado. É só em relação ao espaçamento, ao tamanho da fonte, né, e retirar esse Kishimoto aqui embaixo, tá? Mas o texto em si, ele não foi plagiado, porque o aluno ele teve a intenção de realizar uma citação direta, né, e ele fez a citação direta. Só com essa citação, vamos supor que nesse documento do aluno aqui, ele só colocou essa citação direta, apenas essa citação. Todo o restante do documento dele não teve citações diretas, só foram citações indiretas e que o programa não destacou em vermelho. Só por conta disso que ele colocou, o aluno ele vai ter um perfil de autenticidade reduzido, ou seja, ele não vai ter o perfil de autenticidade 100%, por conta dessa citação direta aí colocada, ok? Bom, então a gente vai dar aqui não um parabéns, mas assim, um ok, um legal, ou seja, é aceitável isso aqui, porque é uma citação direta, o programa verificou que o que o aluno escreveu não é autêntico, porém, a gente fazendo análise desse trecho, comparando com o documento original, o que o aluno apresentou foi uma citação direta, e logicamente toda citação direta, o DocX Web ele vai verificar que existe plágio, né? Ou seja, que o perfil de autenticidade vai reduzir-se, tá? Agora, observe esse outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, olha o que o aluno fez. Olha aqui no início, aqui, a fibromialgia se caracteriza, olha como é que ele colocou, ou seja, praticamente toda a frase, que é do Costa, né, foi colocada de uma forma, estruturada de uma forma que seja uma citação
indireta, porém, na verdade, ele fez uma cópia, ou seja, ele não extraiu a ideia do Costa, ele copiou a ideia do Costa. Então, isso aqui merece atenção, merece ser corrigido. Alguns alunos dizem assim, professor, mas eu não citei o Costa, ou seja, o Costa não foi citado, então por que isso aqui eu vou considerar como plágio? Porque quando você estrutura esse parágrafo como uma citação indireta, nos dá a ideia, nos transparece a ideia de que é isso que você colocou, essa frase que você expôs é uma frase sua, baseada no Costa, e não uma frase copiada do Costa, que é o que aconteceu aqui nesse documento, ok? Bom, então tá bem vermelho ali. Já tem casos como, por exemplo, olha só aqui do Bressan, todo trecho praticamente foi copiado desse autor. Então, ou seja, alguns alunos vêm com uma desculpa esfarrapada, dizendo que não sabia, que tipo, ela foi uma mera coincidência, né? Outros fazem mesmo por malvadeza, ou seja, faz de propósito, ou seja, tem preguiça de pensar, tem preguiça de parafrasear essa ideia aqui, né, e colocar no seu documento, e acaba copiando e colando. E para nós, professores, né, docentes, quando a gente coloca isso aí em qualquer ferramenta que faz a verificação de autenticidade de documentos, isso aí é fácil encontrado ou verificado e avaliado de que o perfil de autenticidade não é 100%, ou seja, não é um trecho, não é uma frase original, ok? Bom, então nesse caso, qual seria a solução que a gente poderia dar para o aluno? Bom, a solução seria duas: ou transformar isso aqui em uma citação direta, isto é, já que ele copiou como o Bressan, né, escreveu lá no seu documento em 2008, então se ele colocar umas aspas aqui, já resolve. Aliás, não resolve, depende muito da formatação, mas assim, se for até 3 linhas, somente as aspas resolve. Se for mais do que 3 linhas, tem que fazer aquela citação direta longa, né? Então, se não lembrar como é que faz esse tipo de citação, reveja ou veja, né, dá uma pausa agora, dá uma olhadinha no vídeo que eu criei sobre citações, e lá explica como é que a gente vai estruturar uma citação direta. Então, uma das soluções seria transformar isso aqui numa citação direta. A outra solução seria transformar isso que foi colocado com as palavras do acadêmico, ou seja, o aluno ele vai ter que parafrasear o autor, ele tem que pegar esse trecho aqui, colocar com as suas próprias palavras e, logicamente, basear-se no Bressan, ok? Bom, olha aqui um outro exemplo aqui. As diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Então a gente vê que esse nome Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica é um trecho que tipo, vai aparecer em inúmeros documentos, né? MEC/CESP, vai aparecer em inúmeros documentos. Será que isso aqui foi plágio? Né? Então, ou seja, isso será que é plágio? Isso a gente não vai considerar como plágio, ok? Por quê? Porque naquele caso é um trecho tipo que o aplicativo, ou o software, ou o site verificou que não é original, porém não é uma ideia extraída de alguém, né? Ou seja, não é uma ideia copiada, né? É uma frase solta. Da mesma forma nesse documento aqui. Então, será que houve plágio? Então, o que ele destacou em vermelho? Em uma proposta de educação inclusiva. Então, será que houve plágio aqui? E aí, da mesma forma, será que o perfil de autenticidade, o percentual de autenticidade, vai chegar a 100% só com esse trecho destacado em vermelho? Com certeza não. Tá? Então, ou seja, o perfil de autenticidade aqui não vai dar nunca 100%, porque tem esse trechozinho aqui em vermelho, e isso faz com que o perfil de autenticidade reduza. Então, novamente, a gente não vai considerar o perfil de autenticidade como critério para a identificação de plágio. Tipo, o perfil de autenticidade deu 70%. Se o perfil de autenticidade deu 70%, não é só o número que não vai nos interessar. A gente tem que olhar o documento para verificar se houve muitas citações diretas, se houve citações indiretas e que foram colocadas de uma forma direta. Então, ou seja, o documento ele precisa ser analisado.
No relatório DocX-Web ele apresenta isso aqui também, ou seja, alguns fragmentos onde ele coloca, por exemplo, o que ele destacou lá em vermelho, ele coloca como fragmento, como no caso aqui, essa frase, ela está em vermelho lá no relatório DocX-Web, e ele diz onde é que possivelmente se encontra essa frase. Então essa frase aqui, ela se encontra nesses documentos, né? Então, para um trecho simples como esse, a Organização da Educação Bilíngue no Ensino Regular. Então, será que houve plágio só com essa frase aqui? Que não é nenhuma frase que tem toda uma ideia de uma síntese de ideia, né? ou uma exposição, uma frase inteira. Então isso aqui a gente não vai considerar como plágio. E também da mesma forma, só por isso aqui que ele encontrou, então o perfil de autenticidade não vai chegar em 100%. Ok? Bom, às vezes, olha aqui um caso aqui, de uma introdução que foi realizada, que foi verificado o perfil de autenticidade, né, e aí chegou-se uma autenticidade de torno de 100%. Né, então, mesmo apresentando alguns trechos aqui que mereciam ser modificados, né, mas de um certo modo isso aqui ele tem um perfil de autenticidade legal, ou seja, chegou aqui na autenticidade de 100%. Mas se tivesse um trecho desse aqui em vermelho, então esse perfil de autenticidade já reduziria. Ok? Bom, a ideia desse vídeo foi justamente explicar para vocês o que significa plágio, os principais tipos de plágios existentes, quais são os softwares ou sites que a gente costuma utilizar para verificação de plágio, onde o próprio aluno ele pode fazer isso, ou seja, não tem necessidade do professor ficar, tipo, aquela questão do cão e gato, ou seja, o professor correndo atrás do aluno para poder pegar ele no plágio, coisa do tipo. Você mesmo pode verificar o seu perfil de autenticidade, verificar onde foi destacado em vermelho, né? E logicamente corrigir, fazer as correções necessárias, tá? E é isso. Então, bom trabalho. Espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer um pouquinho sobre esses aspectos do plágio, tá? E qualquer dúvida, segue aí meu e-mail aí, tá aí exposto no vídeo, ok? Um abraço, valeu!